Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui dar início a mais um programa de psicanálise de hoje e peço desde já para que você possa dar o seu like, que você curta, compartilhe, dê nota lá de apoio nos podcasts que tem essa possibilidade de você dar um joinha, ou se não gostar também não dar o seu joinha. E se puder divulgar, escutar, principalmente porque o programa de hoje ele é bem específico sobre um tema que é pouco falado, ele é muito falado e ao mesmo tempo é pouco explorado, que é a histeria. Só que a histeria masculina, a gente fala muito sobre a histeria feminina. A propósito, associa a histeria a uma neurose feminina, porque do grego histeria é útero, né? E aí, obviamente, já faz essa associação direta à mulher. Mas a histeria também é masculina. E a histeria, do ponto de vista masculino, ela, ela é chamada, em alguns casos, de neurastenia. Isso depende muito da classe social. Quando é uma classe menos abastada, pobre, ela é histeria, mas se é para rico, ela é neurastenia. E a histeria é interessante porque ela é a porta de entrada da psicanálise. Se o Freud é o pai, a histeria é a mãe da psicanálise. Eu não tenho a menor dúvida disso. Todos que fazem qualquer trabalho que seja, qualquer trabalho na área de psicanálise, seja para quem for, seja ele fundamentos da psicanálise, seja ele história da psicanálise, ele vai passar pela histeria, porque foi por meio da histeria que o Freud conseguiu desenrolar a teoria dele, do recalque, a teoria da sedução, a teoria do trauma, a associação livre, a transferência. Então foi por meio do contato com a histérica, com a histeria, que essas descobertas foram aparecendo, né? E é interessante porque esses casos de homens que eu vou trazer são peculiares, né? Se fala pouco sobre o caso do Dostoiévski, né? O escritor russo, sobre um pintor do século XVII que fez um pacto com o demônio, sobre esse cara mesmo, que é uma das primeiras, um dos primeiros casos que o Freud apresenta sobre a histeria masculina de um cara que tem uma paralisia do lado esquerdo do corpo, né? Então é sobre isso que nós vamos falar, certo? E é um desafio falar sobre esse tema, obviamente, né? Porque sempre tem sempre tem mais coisa para se falar sobre isso, né? Mas eu vou procurar nesse tempo que a gente vai passar junto aqui fazer o máximo para que a gente possa aproveitar da maneira possível essa nossa jornada no programa de hoje, que é sobre a histeria masculina. A bibliografia para esse programa, ela se deu, a motivação também se deu a partir de um curso que eu faço na Casa do Saber, que é sobre psicanálise. É um curso específico, né? Quase que uma pós-graduação em psicanálise, né? Um curso mais psicanálise. Ele não é aberto, ele é um curso pago, né? Quem tiver interesse procura a Casa do Saber e procura também mais informações sobre esse curso. Ele é bem extenso, né? Acho que são mais de 80 cursos disponíveis de várias horas sobre Freud, os fundamentos, Lacan, todos os teóricos, né? Até outros que são pouco citados até. Então é um curso muito profundo, né? Você pega, por exemplo, o que motivou eu a fazer esse trabalho foi uma aula do professor Pedro de Santi,
sobre os casos clínicos do Freud. Então, dali, né, nas primeiras apresentações, com as histéricas e tal, me chamou a atenção, né, falar sobre a histeria, mas do ponto de vista masculino. Depois tem a professora Rinalda, também, que também fez um trabalho específico sobre a histeria do ponto de vista do Freud e do Lacan, que também me motivou a fazer esse trabalho. Os livros do Freud, volume 1, volume 10, volume 12, volume 19, e eu acho que tem até outros aí, depois eu posso até, se houver interesse, me procura, mas é fácil pesquisar isso na internet, né? E é isso, né? Então algumas questões que eu considero importante a gente falar também, né? Que ah, o DSM-4, que é um manual que classifica e diagnostica transtornos mentais, ele não considera mais a histeria dentro desse manual. A histeria não consta mais nesse manual, né? Então ela tá inserida com outro nome, de transtornos somatoformes ou transtornos de personalidade, né? O que seria então um transtorno somatoforme, né? Ele é um termo médico que se refere a um grupo de transtorno que se manifesta por sintomas físicos sem uma causa médica. Presta atenção nisso, sem uma causa médica. Eu tiro a histeria para dizer que existe um transtorno somato. E soma é corpo, né? Que ele não tem uma causa. O que não deixou lá a histeria? Fala a verdade, né? Então, em 1886, né, alguns meses depois do retorno do Freud lá de Paris, com Charcot, né, na universidade, lá no hospital, tal, ele volta todo animado para o país dele, né, e para Viena, e vai apresentar ali para a galera, para a sociedade de medicina, né, de Viena, os médicos tradicionais, radicais, conservadores e tal, um artigo dele que ele escreveu sobre a histeria masculina. Só que foi um fiasco total, né? Ele foi ridicularizado, desafiado pelo amigo dele e tal, a trazer um caso de um cara, falando, tá bom, já está falando aí e tal, então traz uma histeria masculina. Ele teve dificuldade para encontrar esse paciente histérico, até porque teve pouca participação dos médicos do país, né, nesse sentido de ajudar ou de indicar alguém que tenha, ou mesmo se tivesse, não permitiu que o Freud fizesse algum trabalho sobre isso, né? Aí teve um médico, um laringologista, que tinha um caso, né, de um paciente e falou, eu tenho aqui um rapaz aí e tal, e o Freud vai lá e apresenta esse cara um mês depois, né? Aí o Freud diz assim na apresentação dele, né, abre aspas, fui desafiado pelo meu respeitado mestre, o professor Meiner, a apresentar perante a sociedade alguns casos em que pudesse ser observadas de forma claramente visível as indicações somáticas da histeria, os estigmas histéricos. Hoje enfrento esse desafio de maneira insuficiente, é verdade, mas na medida do que me permite o material clínico de que disponho, apresentando perante os senhores um homem histérico que mostra o sintoma da hemianestesia, ou seja, né, a perda da sensibilidade em metade do corpo, num grau que se poderia descrever como mais elevado. Antes de começar minha demonstração, quero apenas observar que estou longe de pensar que o que lhes estou mostrando é um caso raro ou peculiar. Pelo contrário, considero um caso muito comum, de ocorrência frequente, embora muito a miúde possa passar despercebido. Fecha aspas. Esse é o Freud falando, né? Em 1886, isso está naquele livro dele, né? Naquele volume que fala sobre as histerias. E aí, ele é provocado, ele provoca os médicos, né, sobre isso. Fala, bom, isso acontece muito mais do que a gente possa imaginar, e provoca a gente também, porque a gente acaba recebendo
as pessoas na clínica, às vezes não se dá conta, principalmente o homem, de que há histeria nisso, né? Nos dias atuais. Né? Então, o paciente, esse cara que ele levou, de 29 anos, ele considerava o cara inteligente, ele se ofereceu assim, de peito aberto para ser examinado pelo Freud, né? Até na esperança de ter uma recuperação. O pai desse cara, tinha 48 anos, né? Morreu de uma doença renal crônica. Ele bebia pra caramba e tinha um temperamento muito violento. A mãe desse paciente morreu com 46 de tuberculose. Ela tinha muita dor de cabeça quando era jovem, né? Esse casal, né, os pais dele, eles tiveram 6 filhos, né? 6 com ele. Né? O primeiro morreu, o segundo estava em tratamento por ataques convulsivos e tem um diagnóstico de histeria. O terceiro, ele desapareceu depois que ele fugiu do exército, né? Ele desertou. O quarto e o quinto morreram jovens e o sexto paciente é o Augusto, que está como Freud. Esse cara, ele foi atropelado aos 8 anos de idade e sofreu uma ruptura dos tímpanos. Né? E aí ele passa a ter desmaios, né, por quase 2 anos. E após esse acidente, né, esse cara ele teve problemas na escola, né, com rendimento escolar, passa a ter vertigens. Né? Após a morte do pai, aí ele começa a trabalhar, ele ficou 10 anos como aprendiz. E isso Freud considerou positivo. Ele estava focado, né, no trabalho, estudava muito, não tinha relacionamentos sociais, não se divertia. Ele vivia refletindo sobre a própria vida, né, sobre as ambições dele. Ele ficava preocupado com a saúde mental dele por conta dessas diversas ideias que ele tinha. Né? Ele tinha um sono agitado e uma vida muito sedentária. Ele sofria de palpitações por anos, né? Não sabia o que eram essas palpitações. E nunca deixou de trabalhar, nada disso. Né? Então a doença da qual ele se queixava não encontrava uma solução. E começou há uns 3 anos, né? Ele fala isso na consulta dele, onde ele teve uma discussão com o irmão que não pagava uma dívida que tinha com ele. O irmão ameaçou dar uma facada nele e chegou até ir para cima. Falou, pô, pra cima, meter a faga, cara, peixeira, expor no chão e tal. E isso causou um medo nele, né? Esse medo fez ele sentir um zumbido na cabeça. E aí ele corre para casa e desmaia na porta de casa. E quando ele desmaia, ele tem alguns espasmos. E aí durante meses, ele passa a sentir fortes dores do lado esquerdo da cabeça. E ele já tinha a ideia de que esse lado esquerdo dele estava meio alterado, né, com sensibilidade, e os olhos dele, né, do lado esquerdo, também cansava muito rápido. Depois de um tempo, esse mesmo paciente do Freud, né, que foi o caso apresentado na Sociedade de Medicina de Viena, né, esse é o Freud contando todo o histórico do cara, né, uma mulher acusa ele de roubo, aí ele volta a ter palpitações mais violentas ainda, ele fica deprimido e pensa até em suicídio. Então ele passa a ter tremor do lado esquerdo do corpo. Aí a metade esquerda do corpo dele fica afetada, como se tivesse tido um acidente cerebral. Os olhos voltam a enfraquecer, o sono volta a ser perturbado, ele passa a ter sonhos perturbadores, entre outras coisas. Né? O Freud vai falando numa linguagem bem médica mesmo, né, sobre isso. Ele vai falando os termos médicos. Quem lê o texto vai perceber isso. Né? Então,
antes de falar da histeria com relação ao inconsciente, né, o Freud traça toda essa possibilidade biológica, né, da medicina, das exatas e assim por diante, né, antes de defender a tese dele. Então, a cada momento desse cara, né, com essas experiências traumáticas, esses sintomas surgiam na cabeça dele, na mente dele, né, e também no corpo. A morte dos pais, a morte dos irmãos, tudo se torna um trauma na vida desse rapaz, né, desse cara aí que foi o caso apresentado pelo Freud. E que foram se desencadeando na vida adulta, né? Assim é a histeria, né? Um trauma que reaparece durante sua vida adulta. Tem um texto do Freud aqui que eu acho legal a gente também dar uma atenção especial, né? Então ele fala o seguinte, ele chama atenção, né, para essa questão da histeria. Ele vai falar que a insuficiência da chamada formação médica adquirida em nossos hospitais diante das necessidades dos médicos clínicos revela-se com maior nitidez, talvez, a partir do exemplo da neurastenia para os ricos e a histeria para os pobres. Esse estado mereceria máxima atenção da parte dos médicos que trabalham cientificamente. Atenção não menor do que a já demonstrada pelos médicos que trabalham como terapeutas, pelos diretores de sanatório, etc. Os termos histeria e histérico são empregados quase sempre no sentido vulgar, não no sentido científico dessa palavra tão deturpada. Fecha aspas, Freud. Então ele vai chamando atenção para isso, né? É importante que foi, como eu disse inicialmente, a histeria vai fazendo com que ele busque mais, pesquise mais, se enfia cada vez mais em pesquisas para que a teoria dele ficasse cada vez mais forte, né? Que ele fortalecesse a ideia dele sobre a psicanálise, que ele fosse descobrindo novas possibilidades, né? E aí ele traz um caso de uma neurose demoníaca do século XVII, esse um texto de 1923. A história de Christopher Heisner, o pintor. Então, é uma neurose demoníaca do século XVII. Ele vê essa história por meio de um manuscrito que ele consegue num santuário, que tinha uma descrição detalhada da redenção miraculosa de um pacto com o demônio mediante a graça da Santa Virgem Maria. A gente não vai entrar nos detalhes, né, desse manuscrito, mas eu vou trazer mais detalhes sobre os sintomas da pessoa e como ele desencadeou tudo isso, tá? Depois, quem tiver interesse, leia, né? É só pesquisar na internet aí uma neurose demoníaca do século XVII, de 1923. Acho que é um texto de 1922 que foi escrito em 23, né? Então o Freud fala, por que alguém assinaria um pacto, cara, com um compromisso desse com um demônio, um pacto, né? Em troca de uma alma imortal, né? O demônio oferece muitas coisas para ele. E que são desejadas, né, cobiçadas por vários homens, né, riqueza, segurança quanto aos perigos da vida, poder sobre a humanidade, poder sobre as forças da natureza, artes mágicas, o gozo, né, o gozo de mulheres belas e na quantidade desejada. Então, o que motiva esse pintor a fazer esse pacto? Né? Ele rejeita todas essas outras ofertas, né? Artes mágicas, dinheiro, prazer. Essa não foi a condição que fez com que ele fizesse o pacto, né? O que ele queria, né? Qual o motivo que levou ele a desenrolar essa história, né? Então, o pai dele morre, ele fica no estado de melancolia. Guarde bem, melancolia. Aí o demônio se aproxima dele, né, e pergunta por que você está tão abatido e triste, e promete auxiliá-lo de todas as maneiras e dá
o apoio que ele quiser, total e restrito e absoluto, né? Então, tem aqui, né, uma pessoa que assina um compromisso com o diabo a fim de ser libertado de um estado de depressão, de melancolia. Não tem nenhuma promessa feita pelo demônio, né, em troca desse pacto, né, onde o pintor busca a felicidade eterna. O diabo exige dele apenas uma coisa: que ele entregue a alma para ele, certo? Tá bom, você quer se livrar do estado de melancolia, então no final desse pacto você me entrega a sua alma. É a única coisa. Esse é o que sempre que o diabo pede, né? A sua alma em troca. Eu te dou riqueza, te dou tudo que você quiser, mas eu quero a sua alma. E aí o demônio se compromete a substituir o pai dele, cara. O pai perdido pelo pintor durante os 9 anos que vai durar esse pacto. E aí, ao final desse tempo, o pintor se torna propriedade de corpo e alma do demônio. Essa parece ser a motivação do pintor. A morte do pai faz ele perder a disposição, né, o ânimo, a capacidade de trabalhar e até o desejo de conseguir um substituto paterno, para que ele pudesse rever toda essa possibilidade, né, de reconquistar tudo isso que ele perdeu. Então ele é um cara que caiu em melancolia por causa da morte do pai, e ele deve ter gostado muito desse pai. E aí o Freud faz uma questão, né? Pô, me fala então uma coisa, cara. Você amava tanto esse pai, por que você escolhe logo o diabo, o demônio, para ser o substituto dele? Pelo ódio ao pai, amor à mãe, punição ao pai? Que caraca foi essa, né? Normalmente o que a gente sabe que existe é que as pessoas vão para a igreja buscar Deus como um substituto paterno, né? Mas até aí não foi muito bem o que aconteceu, né? Bom, aí a, a vida secreta, né, desse indivíduo revelada nessa análise do Freud mostra que a relação com o pai foi talvez ambivalente desde sempre. Ele continha dois impulsos emocionais que ficavam se opondo o tempo todo. Impulsos de natureza afetuosa e submissa por esse pai, e impulsos hostis e desafiadores. Freud dizia que essa mesma ambivalência se dirige às relações da humanidade com a sua divindade. A gente também é assim com Deus ou com o diabo, quem acredita. O problema não solucionado entre o amor, o anseio, o desejo pelo pai, por um lado, e por outro, o medo dele, né? Essa é a ambivalência. Bom, Freud vai dizendo que, pô, se a gente pudesse conhecer esse cara que fez o pacto, né? Como a gente conhece os nossos pacientes que estão em análise com a gente, seria um assunto fácil, né, trazer à tona essa ambivalência, que seria a gente tem um pouco mais do histórico tal ali do núcleo familiar, de como se deu e assim por diante, né? Então fazer esse cara recordar, né, quando e face a quais provocações ele encontrou motivos para temer e odiar o pai dele. E também, né, descobrir quais foram os fatores acidentais que se acrescentaram aos motivos típicos para o ódio ao pai, que é a disputa direta com a mãe, né? Aí talvez a gente pudesse encontrar uma explicação especial para a inibição do pintor no trabalho. É possível que o pai dele tivesse oposto ao desejo dele de se tornar pintor.
Se foi isso que aconteceu, sua incapacidade de exercer sua arte após a morte do pai seria, por um lado, a expressão do conhecido fenômeno de obediência adiada, e ainda tornando ele incapaz de ganhar a vida. Seria compelido a aumentar o anseio, né, o seu anseio pelo pai como protetor contra os cuidados da vida. Então, nesse aspecto de obediência adiada, haveria também a expressão de remorso e uma autopunição bem-sucedida. A gente vai entender isso já já. Que é importante entender isso porque muita gente pode estar preso nisso. Nesse próximo caso, que é do Dostoiévski, e um pouquinho mais para frente, a gente vai compreender melhor isso que está sendo falado aqui. E aí o Freud traz esse outro caso do escritor Dostoiévski, né? Ele apresenta quatro pontos, né, que pode ser distinguido nessa rica personalidade do escritor, né? O artista, o criador, o neurótico, o moralista e o pecador. É uma complexidade. Então, depois das mais violentas lutas que esse cara se envolveu, né, para criar uma forma de reconciliação aos instintos dos indivíduos, com as reivindicações dessa comunidade, né? Ele se permite cair numa posição de submissão ultrapassada, né? A autoridade governamental e a espiritual, uma autoridade temporal, efêmera, né? E uma autoridade espiritual da época, de veneração pelo czar, pelo Deus dos cristãos, e ainda de ter uma relação com o nacionalismo russo. E aí o Freud diz que essa é uma posição que pessoas que pensam bem menos, né, que tem uma capacidade intelectual, que tem uma formação, que tem uma cultura bem menor que a dele, chegariam com menor esforço. E aí ele diz que esse é o ponto fraco desse cara. Esse é o ponto fraco do Dostoiévski, dessa grande personalidade que Freud falava. E a experiência que ele teve na vida, que foi avassaladora, foi no seu 18º ano de vida, ele vê o assassinato do pai dele, né? Freud diz que ele joga fora essa oportunidade de se tornar mestre, libertador da humanidade, e se uniu aos seus carcereiros, o Freud fala. E aí ele aponta que a neurose dele pode ter condenado ele a esse fracasso, né? Então ele vai falar dos traços dele que são essenciais, que é um egoísmo sem limite e um forte impulso destrutivo. E aí ele também tem uma paixão pelo jogo. O Dostoiévski, né? E ele confessa também, uma época, um ataque sexual a uma garotinha, pedofilia, né? E o Freud fica tentado a colocar ele no nível de criminoso, né? E ele fala o seguinte, que essa contradição ela pode ser solucionada quando a gente compreende que o instinto destrutivo muito intenso do Dostoiévski, que facilmente poderia ter transformado ele num criminoso, foi, na vida real dele, dirigido contra ele mesmo. Foi para dentro, ao invés de ir para fora. Ele encontra dessa maneira a seguinte expressão:
o masoquismo e o sentimento de culpa. É o mesmo que a gente viu anteriormente. E ele, né, o Dostoiévski, acho que eu estou falando certo o nome dele, Dostoiévski, considerava-se epilético. Ele era encarado como epilético por várias pessoas, né, por causa dos graves ataques que ele tinha. E ele perdia a consciência, ele tinha convulsão muscular, ele tinha depressão, melancolia. E o Freud diz que essa epilepsia dele, ela, ela, ela constituía esse sintoma de uma neurose, né? E ela podia ser classificada como histeroepilepsia, ou seja, uma histeria grave. Então essas crises, né, que ele teve, né, que foram selvagens no início, era um barato louco, e era acompanhada por mordida de língua, incontinência urinária, as epilepsias, se é assim que fala, os ataques epiléticos, com risco de se machucar. Ele tinha períodos de absência, de ausência, né? Uma confusão e uma alteração da personalidade, né? Isso dá por trauma psíquico, crise de vertigem. Tá. Então ele tinha também, né, alguns momentos, né, curtos espaços de tempo, onde ele se encontrava sob controle do inconsciente. Mas não sou eu que estou fazendo isso, né? Não estou no meu estado normal. Então, o que torna, né, inaceitável o ódio pelo pai é o temor a ele, né? Eu não aceito o ódio pelo meu pai, então eu temo isso, né? A castração ela é terrível, seja como punição ou como amor, né? E são dois fatores que podem reprimir o ódio pelo pai. O medo, né, direto dessa punição e da castração, pode ser chamado de anormal, né? E o temor à atitude feminina, ou seja, né, uma forte disposição bissexual inata se torna uma das pré-condições ou reforços dessa neurose. E Freud acreditava que o Dostoiévski certamente era assim, um homossexualismo latente. Aí ele identificava isso nas amizades masculinas que ele tinha, nas atitudes estranhas que ele tinha, com muita passividade com os rivais dele, principalmente no amor, numa compreensão fora do comum em situações que o Freud falava que só são explicadas pelo homossexualismo reprimido. Além dos vários exemplos que o Freud pôde extrair, né, dos romances do próprio Dostoiévski, né? E aí ele criou uma fórmula para o Dostoiévski, né, que é a seguinte: uma pessoa com uma disposição bissexual inata, especialmente intensa, que pode se defender com intensidade especial contra a dependência de um pai especialmente severo. Então, os sintomas precoces de crise semelhante à morte, né, a epilepsia, pode ser assim compreendido como uma identificação paterna por parte do seu eu, a qual é permitida pelo supereu como punição. Você queria matar seu pai a fim de ser você mesmo o pai. Agora você é seu pai, mas um pai morto. Então o supereu permite ser seu pai, mas o pai morto.
o mecanismo regular dos sintomas histéricos. E além de tudo isso, né, agora o pai está matando ele. Para o eu, esse sintoma da morte constitui uma satisfação em fantasia do desejo masculino, e ao mesmo tempo uma satisfação masoquista. Para o superior, trata-se de uma satisfação punitiva, que quer dizer uma satisfação sádica. Ambos, o eu e o superior, levam adiante o papel de pai. Eu não sei se você entendeu, mas escuta mais uma vez. Escuta mais uma vez, porque, cara, a gente conhece pessoas, pacientes que estão nessa roda, entendeu? Então, sufocando o seu eu e dando passagem para o superior dessa maneira, onde o eu se torna masoquista e o superior sádico. Então, a gente acerta esse problema entre você e o seu pai, esse problema da castração, esse problema da autoridade, da ordem, da regra, dessa maneira. Você não vive. Quem vive é ele por meio do seu superior, que é o herdeiro do complexo de Édipo, o herdeiro desse período onde há a castração, ou onde não há. Então, a histeria masculina ela tem a aparência de uma doença grave. Os sintomas que ela produz são quase persistentes. A doença em homem, de vez que tem a importância maior de provocar uma interrupção do trabalho, tem também maior importância prática. Isso foi o Freud, em 1886, no primeiro texto dele sobre a histeria. Então, a histeria no cara, ela pode tornar ele um andarilho, um beberrão, um cara que não aceita as regras do trabalho, porque não vai permitir que alguém dê ordens a ele. Então, mesmo nos casos nos quais não pôde escutar os pacientes diretamente, ele pôde analisar nas entrelinhas de seus manuscritos ou relatos, o Freud, né, ponto significativo que o fizeram apurar o que realmente se tratava, ou seja, o fator traumático. De acordo com o pensamento do Freud, a histeria teria sua gênese explicada pela passividade diante de uma experiência sexual precoce e traumática, atribuída à prática de sedução e ação de um agente. Ele considerou inicialmente que a experiência de sedução poderia envolver uma fantasia criada pela própria criança, e como uma defesa, foi criado um mecanismo de defesa que é o recalque, para que esses afetos e as representações infantis fossem velados. Então, o sintoma conversivo na histeria seria a busca por uma representação desse conteúdo recalcado. Essa é a leitura que se faz de uma histeria. Né? A histeria masculina ela é edipiana, a iminência da castração pelo pai, o menino se identifica com a mãe, uma posição passiva. Não quer dizer que aqui é masculino e feminino, um é ativo, outro é passivo. Né? A mulher é mais fraca, não é nada disso a história aqui. Tá? Só para efeito de entendimento aqui, em 1886 talvez, né, em 1886, como se tivesse os argumentos necessários para que permitisse ao Freud escrever de uma maneira onde pudesse agradar a todos. Né? Então, infelizmente, quando se defende uma teoria, você vai desagradar alguém. Ele desagradou tantos companheiros dele de jornada, né, Jung, por exemplo, e tantos outros que partiram, como outras companheiras também que se desiludiram um pouco com a teoria freudiana. Né? Não dá para agradar a todos. Né? Isso é impossível.
E ele sabia disso e era firme na posição dele. Ele sabia o preço que estava pagando. Então, o menino se identifica com a mãe, né, nessa posição passiva, tomando-se como objeto de amor o pai. Então, justifica dessa maneira esse movimento de feminização desse sujeito, no qual, para os homens histéricos, não haveria uma exibição viril ao pai, o que dificultaria a identificação a esse pai como portador do falo, do poder, da lei. Não é do pênis, mas é do poder. Então, o que merece destaque nessa identificação do histérico com o complexo de Édipo é essa fixação, o eu, né, se fixando, e o elemento principal é o supereu. Então, essa identificação do histérico ao pai em complexo de Édipo fixa-se ao eu esse elemento, né, o supereu. Quando se trata de um pai tirânico, o supereu ele vai absorver essas características que é restabelecida na relação com o eu, a passividade que seria reprimida. Assim, o eu torna-se masoquista diante de um supereu sádico. O resultado é femininamente passivo. Impera-se desta forma uma necessidade de punição do eu. Talvez a gente pudesse interpretar que a melancolia seria uma resposta a essa necessidade. E aí o componente passivo dessa feminilidade recalcada no cara, como aparece no caso do Dostoiévski e do pintor, ela vai se expressar pelo sentimento de culpa. E aí a conduta masoquista se deve à relação do sujeito, né, que o sujeito permaneceu com o pai terrível e odiado da infância e que recai ao eu, por esse superior avassalador. Parece difícil, mas se parar para escutar bonitinho, você vai entender. É como se o superior repreendesse o eu pelo desejo que o sujeito teve de matar o pai. Desejo inconsciente de matar o pai, se sente culpado, e aí esse superior avassalador se torna o algoz do eu. Como imperativo, o superior dita que esse desejo, né, de matar o pai recairá sobre o eu, mortificando-o. O que justificaria o quadro melancólico do pintor, por exemplo. Para o eu, o sintoma da morte é, ao mesmo tempo, satisfação imaginosa do desejo masculino e satisfação masoquista. Para o supereu, satisfação de castigo, isto é, sádica. Ambos, eu e supereu, continuam a desempenhar o papel do pai morto. Freud, em 1928. Bom, aí, usando essas contribuições valiosas do Freud, né, a gente faz uma interpretação a respeito do pacto entre o eu e o supereu. É um pacto diabólico, porque divide o sujeito frente à satisfação dele. É como se nesse pacto, o superior, como herdeiro do complexo de Édipo, fizesse com que o pai temido fosse eternizado na vida do sujeito, mediante atributos sádicos e pelo sentimento de culpa. E o eu ficasse, de alguma maneira, amarrado nessa satisfação imaginária de passividade. É aquele que supre todos os desejos do pai, né? O desejo é o desejo do outro. O perigo está justamente em responder esses desejos recalcados. No caso do Dostoiévski, o escritor, essa fantasia se torna realidade. E no caso do pintor, o Heitzmann, o diabo simboliza a possibilidade de tal fantasia acontecer.
Então, sintomas como ataque epilético do Dostoiévski e as crises convulsivas do pintor seriam como um curto-circuito desse pacto demoníaco entre o eu e o supereu. Então, o que a gente vê aqui, né, o ponto comum entre esses casos de histeria masculina, eles estão ligados a essa relação desse sujeito com a figura paterna. Então, eles apresentam nos relatos, né, desejo de morte do pai, que isso é próprio da neurose, mas o que caracterizaria a posição histérica seria a reparação desse desejo pela busca de salvação do pai. E aí, como isso se dá nessa viagem neurótica? Mantendo o supereu, sádico, algoz do eu masoquista, certo? Respondendo a esse supereu sádico. Então, é a mortificação do sujeito como uma via identificatória ao pai morto. A histeria busca uma compensação no corpo, enquanto o neurótico obsessivo busca no pensamento. Aí, quando o pai morre, não é permitido que o sujeito viva, ele vegeta. Porque o eu dele não está presente. Ele permanece com as funções vitais em funcionamento, mas totalmente lesado, comprometido pela culpa de um desejo avassalador. Ou seja, o sexual que não podia ser expresso em sua plenitude. Um pai odioso porque castra o filho, e um diabo amoroso porque torna possível a fantasia incestuosa. E aí o Freud, né, depois de todas essas idas e vindas, de alguns atendimentos com histéricos e histéricas, de leituras, de casos de amigos e tal, ele vai deixar de lado a teoria do trauma e passa a observar o conflito, né, o funcionamento psíquico, que é muito primitivo disso, é a dependência, né? Na histeria a pessoa não sofre da falta, ela sofre do vazio. E o histérico, ele precisa de cuidado, ele precisa de colo, ele precisa de maternagem, ele precisa de atenção, né? Na clínica. E aí onde houver alguém com essa rigidez toda, o trabalho do analista é trazer para cá, vamos conversar, né, cara, vamos cuidar. Então, esse cara que tem essa dependência, ele não está em condição de ser analisado. Ele está vazio, pô. Ele precisa de estrutura, ele precisa de cuidado, ele precisa de recuperação desse eu. Então, essa pessoa está sem, ela não tem um eu presente. Né? Ela precisa lembrar, ela precisa elaborar. E aí, para a gente finalizar, né? O histérico, ele é ativamente passivo. Ele se coloca na cena como vítima em relação a posição dele nas relações. A histeria desafia o médico, o saber. No caso Dora, né, ela vai mostrar a entrada da associação livre, a interpretação do sonho na sessão de análise. E o erro que o Freud cometeu quando ele usa a teoria na análise da Dora. Fazer pergunta teórica, abusar da teoria, né, impondo conteúdo para o analisando. Né? E o risco que você corre, como Freud correu, foi de que o paciente abandone, interrompe a análise dele. Né?
Então a Dora, ela, para o Freud, foi um caso muito especial, que ele muda o paradigma da histeria, né? O barato é você implicar a pessoa naquilo que ela está trazendo, né? Qual é a parte dela naquilo, no problema que ela traz para a clínica, né? Segundo Freud. Bom, então eu encerro por aqui, né? Foi um programa um pouco longo. Eu acho que vale a pena voltar nesses pontos onde não ficou tão claro, mas se você escutar direitinho, você vai observar que dá sim para fazer um esforço ali, entender, no fundo, o que quer dizer tudo isso? Existe uma relação ali de submissão, né? A neurose, ela faz isso, faz o sujeito se submeter a um inconsciente, né? O supereu dele, ao superego em algumas traduções, né? Submete o ego ao superego. Então ela não vive, ela vive em função dessas regras, dessas normas, desse ideal do eu, né? É o ideal do outro, não é o seu ideal. Então você vai vivendo, porque a pessoa até vive, né? Vive entre aspas, né? Porque ela vegeta. Então ela vai ser deprimida, melancólica, vai ser muito triste, a vida não vai ter muita graça para ela. Eu tenho pacientes que estavam vivendo dessa maneira e alguns que estão ainda, né, que não é fácil você atender, né, uma pessoa numa condição bem grave mesmo de uma determinada neurose, mas a luta ela é boa, cara. Eu gosto disso, desse desafio também, né? E espero que eu possa ter condições de ajudar essas pessoas a buscar a viver a sua própria vida, desejar resgatar esse eu, né? Saber o que ela gosta, saber o que é importante para ela, saber dizer não, saber se impor diante de determinadas situações, ter postura diante de determinados relacionamentos, seja ele em casa, na rua, no trabalho, né? Nem sempre você tem que abaixar a cabeça, nem sempre você tem que dizer sim, né? Às vezes é necessário dizer não, às vezes é necessário dizer sim, né? Às vezes é necessário ceder, às vezes não é. Então, o barato da análise é fazer com que a pessoa tenha essa flexibilidade, né? Não fica numa rigidez, né? E nem numa submissão eterna. Então, a vida ela proporciona diversas possibilidades para que a gente possa experimentar. Né? Experimentar quer dizer que você vai errar. Né? O Freud errou pra caramba, eu erro pra caramba também, mas eu estudo todo dia e procuro me melhorar e me aperfeiçoar para aprender, né? Eu acho que o barato é esse. Então, valeu, muito obrigado. Espero que você tenha gostado, né? Se ficar dúvida, por favor, pode me procurar nas minhas redes sociais pelo meu nome, Getro Menezes, você me acha. Você consegue acessar o meu WhatsApp pelo Instagram. Pode me mandar mensagem que eu respondo, né? Se tiver interesse em fazer análise também, por favor, fica à vontade, a gente conversa sobre isso e eu agradeço. Valeu, obrigado e até o próximo programa. Até mais. Valeu, pessoal.